Beleza, mais um dia aqui, né? Temos mais 11 dias aí, né? Para nós, mas é uma bênção para todos nós. É para lá que tá. Não tem problema. Aí a hora que ele quiser. Ainda bem, graças a Deus. Ela veio de longe, veio de longe. Tudo que ela veio da Itália, Veio da Itália. cansada, eu vou orar por ela. Senhor, aqui está a tua serva, Pai, que vai levar a palavra. Abençoa ela, Pai, a família dela, Pai. Usa ela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos receber ela na palavra de Paulo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, pode sentar que eu vou louvar primeiro, então. Graças a Deus. Mais uma noite na presença do Senhor, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus de poder e de glória, Pai. Toda honra, toda glória para ti, Senhor. Você foi chamado, é o escolhido. Quando eu começo. Você vai ser mais usado por Deus. Já começa a prova. Deus está trabalhando. Os teus olhos choram. Deus está te moldando. Deus não dá a prova que não suporta. Pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita ao mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale faz se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Oh, glórias, aleluia, Jesus. Deus de poder e de glória, Pai. Toda honra, toda glória para ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus não dá a prova que tu não suporta. Pois toda vitória tem que ter um preço. Aleluia! Deus Deus agita ao mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. coloquei lá. Aleluia. Pega o irmão dele, eu não vi. Glória a Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos na palavra, irmãos. Glória para o Senhor, nosso Deus, né? Em pé, igreja. Campanha, né, irmãos? Êxito. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Êxodo 14, né? Versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui 11, 12, 13, 14. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis. Aleluia. Para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. Aqui no 23, irmãos, no versículo 23, ele diz: os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. Aqui no 25 ele diz: e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Aleluias. Aqui no 30 ele fala: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Aleluia, Jesus. Aqui, irmãos, na palavra de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No versículo 27 ele diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e ficou firme, como vendo o invisível. No versículo 29 ele diz: pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Aqui no Salmo, capítulo 25, versículo 14, ele fala: o segredo do Senhor é para que os temem, e Ele lhes fará saber o seu contato. O que Deus quer dizer nessa palavra para nós, irmãos, tanto para mim como para vocês, irmãos? Primeiramente, a palavra vem para mim, né? O que eu venho entender dessa palavra, irmãos, que muitas vezes, mesmo Deus fazendo milagres, dando livramento, né, curando, libertando, abrindo porta, mesmo assim, né, irmão, as pessoas colocam a incredulidade, né, no coração, porque fica assim, dizendo: será que isso vai acontecer? Mas é impossível acontecer, né? Então às vezes a gente não pratica a nossa fé, né, irmãos? Porque a gente tem que viver pela fé. Ultimamente nós vamos viver pela fé, né, irmãos? E a gente coloca incredulidade no coração. Isso acontece comigo várias vezes, irmãos. E aí o Senhor, né, Ele diz, né, aquilo que não vai acontecer, né, que eu falei, né? Mas o servo do Senhor, Moisés, né, para tirar aquele povo que estava lá cativo, servindo de escravo para os egípcios, mesmo assim, né, vendo tantos milagres naquela caminhada que eles fizeram, né, eles duvidaram, colocando, como se quisesse colocar Moisés na parede, né, irmãos? Né? Aleluia, Jesus. Pai.
Deus no poder de glória, Pai. Só que aquele povo, ele foi liderado por Moisés, né? Moisés, ele foi um elemento essencial para o sucesso de Israel, né, irmãos? Moisés, ele era um homem de fé, irmãos, que sabia que o exército de Faraó não consistia de modo algum numa ameaça, né, para Deus, né? Moisés, ele deu várias ordens ao povo, e a primeira delas, que nós vimos, né, aqui no capítulo, né, do Êxodo, né, ele diz assim: não temais, né, que está no versículo 13. Mas muitas vezes o medo, irmão, nos deixa frustrados, né? E com isso nós procuramos evitar o perigo, né? Mas muitas vezes Deus permite que algo aconteça em nossas vidas, né? Para que possamos confiar mais em Deus, né? Assim como Moisés, mais uma vez, deu mais uma ordem. Ele disse: aquietai-vos e vede o livramento, né? Deus é um grande livramento para esse povo, irmãos. Eles atravessaram o mar. Quem podia fazer isso? Só Deus, só Jesus, né? Para abrir aquele mar, para o povo passar, né? E quando veio os egípcios, o que ele fez? Ele abriu aquele mar e todos morreram, né? E por tantas coisas que o povo passou, né, naquela travessia, né? Mesmo Deus preparando a água, o alimento, preparando tudo, ainda pessoas tinham incredulidade, né, no coração, né? Muitas vezes a gente não crê no Senhor, né? Nas coisas que Deus faz, a gente tem que estar vendo o que Deus está fazendo em nossas vidas, a gente tem que ver para a gente crer, né? Como Tomé, né? Tem que ver para crer, né? E aleluias. Aleluia, Deus. Muitas vezes, né, essa incredulidade, ela mata a nossa fé, né, irmãos? E nós temos que viver, que confiar no Senhor, né? Porque a fé, ela leva a obediência, né? E ela traz glória ao Senhor, né? Porque sem fé é difícil a gente, né, agradar ao Senhor, né, irmãos? No Salmo, no capítulo 46, versículo 10, diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus, Ele livrou aquele povo egípcio, assim como Ele faz em nossas vidas, irmãos. Até hoje, né, quando passamos por uma situação difícil, né, os tempos, né, são traiçoeiros, né? Cada dia a gente vence um leão, cada dia a gente vence uma batalha. Mas se a gente tiver fé em Deus, Ele nos dá livramento, né, irmãos? Mas para Ele nos dar livramento, a gente tem que fazer, né, a vontade de Deus, né? Muitos aí nesse final de ano saíram da presença do Senhor, voltaram, tipo férias, né? Voltaram a beber, a fazer o que fazia antes no mundo. Aí agora passou o Natal, passou o final de ano, e agora o povo começou a sentir a pressão, né? E aí o que vai fazer? Vai buscar o Senhor, como se o Senhor fosse obrigado a atender o que eles estão pedindo. Porque se no momento, se Deus viesse para nós no Natal, no Ano Novo, na chuva, no frio, quantas pessoas iam ficar, né? Então, irmão, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor, né? Porque todo dia Ele nos dá livramento, né? Ele livrou esse povo, irmãos, né? O que Ele fez? Olha, aquele povo estava lá no Egito sendo escravo dos egípcios, né? E eles acharam, porque passou uma situaçãozinha, eles acharam que lá, sendo escravo, fazendo a vontade dos egípcios, eles estavam bem. Mas não, irmãos. Muitos pensam assim. Eu ouvi um vizinho lá falou para minha filha, né? O meu genro falou assim:
Quando eu não estava na presença do Senhor, eu tinha tudo. Verdade. Eu tinha dinheiro, sobrava dinheiro, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Quando eu fui para a presença do Senhor, parece que as coisas ficou difícil. Mas é assim que o inimigo luta e coloca incredulidade nos nossos corações, né? E falar, você não vai vencer, você não vai conseguir. E o que a pessoa vai fazer? Vai contar para o mundo. E infelizmente eu fico triste, né? Porque eu conheço, né? Aquelas bênçãos. E ele voltou a beber, né? Que Deus tenha misericórdia, que toque no coração dele, né? E que ele volte a buscar o Senhor. Porque quando ele estava lá naquela vida, eles faziam coisas, né? Que não agradavam ao Senhor, né? Então, assim como Deus livrou aquele povo do egípcio, né? Ele pode fazer na nossa vida, ele pode fazer na vida dos nossos, né? Porque só Deus, ele pode dar livramento, ele pode libertar, ele pode curar, só ele pode acalmar as tempestades, a tempestade da nossa vida financeira, da nossa vida familiar, espiritual, conjugal, sentimental. Deus, ele pode fazer tudo isso por nós, irmãos. Só que para ele fazer isso, irmãos, vamos fazer também a vontade dele, né? Não vamos colocar incredulidade em nossos corações, né? Porque ele fechou o mar e ele matou todo aquele inimigo, ele pode fazer nossas vidas. Aqueles que falam mal de nós, aqueles que tentam, né, nos destruir, quem vai fazer, quem vai justificar é Deus, né? Podemos passar por luta, mas como eu sempre falo, irmãos, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu posso dizer o que Deus fez na minha vida, irmãos. É fácil viver sem salário, irmãos? Não é. Todo mês nós temos dívida, né? Todo mês nós temos conta. Mas Deus, ele me surpreende. Quanto mais eu penso assim, porque a gente às vezes fica, né, triste, fica pensando, aí começa a chorar, clamar ao Senhor e ele entra com providência. Aleluia. Mas aí é igual eu falo para os meus pastores, eu prefiro estar na presença de Deus, buscar a Deus, porque eu sei que Deus, ele vai fazer por mim, assim como vai fazer por vocês, né? Só ele pode nos dar o escape, né? Só ele pode nos abençoar, mas também muitas vezes coisas acontecem nas nossas vidas que nos entristecem, mas não é a permissão do inimigo, é de Deus, irmãos, né? Porque para ele ver como está a nossa fé, né? Se vai nos abalar, ou se nós vamos continuar buscando ao Senhor, ou se nós vamos continuar fazendo a vontade de Deus, né? A obra do Senhor, né? Aqui, pela fé, os israelitas, haviam, né, marchado para fora do Egito, né? E deveram, portanto, e conseguiram, né, pela fé, aquietar-se e ver Deus destruir aqueles soldados, né, da cavalaria, porque muitos se apegou lá naquelas, como fala, muitos veio por carro, como é que fala? Carro, né? E Deus não, ele não vê isso, nem isso conseguiu salvar esses egípcios, né? Porque veio aquele mar de lobo se fechou em cima deles e todos eles morreram. Então, para Deus nada é impossível, irmãos. Só que vamos fazer a vontade do Senhor, né? Ó, é fácil, né? Todo mundo assim, tipo, lá no tempo do Moisés, é o nosso tempo agora. É fácil você criticar alguém, é fácil você murmurar, chorar, né? Mas o que mais é importante na nossa vida, né? É que dessas coisas, né? Tudo lá Jesus fez e ajudou aquele povo, né? Que motivo a gente tem para reclamar, né? Quando nós temos um Deus maravilhoso para nos guardar,